Quem é você? Meu nome é Sebastião Carneiro de Souza, nasci em Curitiba, estudei, primeiramente, morei também, como meu pai era comandante de navio, eu fui obrigado a morar em várias cidades, principalmente onde tinha porto marítimo, que na época existiam aqueles navios tipo paquete, que eles chamavam, era metade carga, metade passageiro. Eu, então, morei uma parte da minha vida em Antonina, morei uma parte da minha vida em Paranaguá. Aí depois nós ficamos em Antonina, porque meu pai deu baixa, saiu, aposentou-se, aí eu fui morar em Antonina. Eu passei parte da minha infância em Antonina, dos 7 mais ou menos até os 10 anos. Aos 10 anos, meu pai, por eu ser uma pessoa assim muito quieta, muito anjo, ela me mandou para o internato paranaense dos Irmãos Maristas, onde eu cursei o ginásio, cursei o científico, que aliás, se sou o que sou hoje, devo à educação que foi dada por eles. Depois saí do internato, trabalhei 2 anos, fui fazer o curso de economia na Universidade Federal do Paraná, correlatamente fiz o de ciências contábeis, porque na época você entrava no primeiro ano da economia, no segundo ano você já podia fazer o primeiro ano de ciências contábeis. Então eram os 3 anos que você fazia as 2 faculdades. Eu não trabalhava, então dava tempo de eu fazer. Aí fui trabalhar, trabalhei uma boa época da minha vida na Atlantic como auditor, devido aos meus estudos de economia e de ciências contábeis. Aí depois eu vim para Curitiba definitivamente. Durante essa época que eu trabalhei na Atlantic, eu viajava muito. Eu passava uma semana em Curitiba e 2, 3 meses fora, fazendo auditoria. Aí depois saí da Atlantic, fui trabalhar nas indústrias de comércio Leão, do antigo Mate Leão. Eles tinham muita plantação de erva mate. Aí eu, trabalhando, até então eu não era ainda advogado. Aí nós tivemos um problema com o fisco. Eu fiz a defesa, porque na parte administrativa, como economista, eu poderia fazer. Daí eu fiz, não passou, infelizmente, na área administrativa. Aí teria que fazer a parte de advocacia. Aí, como nós tínhamos o Dr. Milton Viana, que era o dono da Faculdade de Direito de Curitiba, ele usou toda a minha tese, acrescentou algumas coisas como advogado, e me disse: por que você não faz direito? Por esse trabalho que você fez, você pode fazer direito. Mas eu não quero estudar, já estou com uma certa idade. Isso que é nada, para estudar nunca tem idade. Aí fui fazer direito, fiz o vestibular, passei e fiz direito. Aí, nesse inteirinho, eu continuei trabalhando lá no Indústria e Comércio Agostinho Leão. Depois, quando eu me formei, fiz alguns trabalhos como advogado. Eu tinha um grande amigo meu, o Dr. Newton Sérgio Ribeiro Grem, que foi diretor do Instituto de Assistência ao Menor, que me convidou para trabalhar com ele. Primeiramente na área administrativa, fiquei 2 anos, depois fui para a área econômica, para nós acertarmos pagamentos, essas coisas aradas todas, e finalmente terminei como assessor jurídico. E aí nós ficamos 12 anos, na época de 1964 a 1976.
Aí ele saiu do IAM, eu também saí e fui advogar. Primeiramente trabalhei sozinho por 3 anos. Aí eu tinha um outro colega meu antigo, já conhecido, o doutor Chaves, Omar Rodrigues Chaves, que também era advogado. Eu disse, vamos fazer uma sociedade, já que nós dois já estamos com um pouco de idade. Eu disse, então tá bom, então vamos. Cuja sociedade, ele faleceu há 7 anos atrás, e eu continuo sozinho, trabalhando. O nosso principal cliente era o irmão Zabage, que tinha inclusive a Conduspar, onde eu trabalho até hoje. A minha infância foi uma infância muito boa, muito legal, porque até os 10 anos eu fiquei em Antonina, era bagunceiro, pulava a janela para ir jogar futebol. Meus pais não gostavam, porque naquela época jogador de futebol era a escória da vida, porque não prestava, porque era cachaceiro, porque não sei o quê. Aí, como eu fugia muito, como eu falei no começo, eles resolveram me pôr no internato. Foi a minha maior alegria da vida, porque no internato eu tinha época, hora para estudar, hora para brincar, e fiquei praticamente 8 anos no internato. E voltava para Antonina só na época de férias. Então, para mim era bom. Graças a Deus, todo ano eu passava. Porque, meu Deus do céu, meu pai paga um dinheirão, como é que eu não vou estudar? Então, eu tenho que estudar para satisfazer a vontade dele. E para mim, quando era época de férias, era férias. Eu vinha em final de dezembro, ficava até 1º de março, só brincando. Não tinha que estudar, não tinha que nada. Nas férias de julho, era o mês inteiro, ficava também só brincando. Nos últimos 3 anos, quando eu estava já com 18, 19 anos, eu jogava futebol no internato. Aí, quando eu ia para Antonina, eu cheguei a jogar na Liga de Futebol de Antonina. Consegui ser tricampeão pelo Clube Atlético Estiva. Coisa que eu guardo até hoje na minha lembrança, que é a coisa maior da minha vida. Foi o primeiro campeonato que eu tive. Depois o bi, depois o tri. Aí, meus pais vieram para Curitiba quando eu terminei o internato, porque meu pai já não tinha mais nada em Antonina, viemos para Curitiba. Aí aqui fui jogar futebol de salão, joguei pela faculdade, joguei na seleção paranaense universitária e fui me entrosando minha vida aqui em Curitiba. Posteriormente, fui trabalhar na Atlantique como auditor, trabalhei 9 anos e eu viajava muito nessa época. Isto antes de ser advogado, era quando eu era economista. Posteriormente eu fui trabalhar como advogado sozinho com o Dr. Chaves, primeiro sozinho, depois com o Dr. Chaves, aí já estava com uma certa idade, não parei de jogar, eu sofri um acidente feio, numa jogada que eu era goleiro, e o rapaz veio, eu fui pular, o cara veio correndo e me bateu, eu caí, quebrei a perna em 2 lugares. Aí já não pude mais jogar. Aí eu ia muito às festividades dos clubes. Eu sou sócio do Clube Curitibano já há mais de 50 anos, tendo inclusive ganho uma medalha lá e um bottom de 50 anos, sócio ouro. Sou sócio remido também do Thalia. Eu sou sócio número 6.000 do Santa Mônica, da época do fundador, ele era muito meu amigo. Então eu sou... E também, depois, com o meu desenvolvimento da minha vida, eu cheguei a fazer parte de Lions Club, fui do fundador do Lions Club Pinhais, onde eu cheguei até secretário, fui diretor social. Depois, por motivos, o meu sócio também foi presidente do Pinhais. Quando ele morreu, o Chaves, eu parei com tudo. Passados uns 3 anos, fui convidado para fundar um outro Lions aqui em Curitiba.
fundamos o Lions Club Gralha Azul, do qual eu fui tesoureiro, secretário, presidente e atualmente eu sou diretor de associados. Tenho várias condecorações dessa parte de Lions, fiz algumas palestras sobre direito, então atualmente é mais coisa que eu faço. Trabalho muito, porque irmãos abaixo me dá muito trabalho, dificilmente faço coisa para pessoas de fora, então eu só estou nessa parte. Quanto à minha família, eu tenho origem alemã. Meu nome é Sebastião Carneiro, vem do Dr. Davi Carneiro. Ele tinha museu aqui em Curitiba, uma família relativamente famosa aqui em Curitiba. O primo irmão de minha mãe era o Davi Carneiro. Tinha museu, ele era muito conhecido aqui. O outro primo dela chegou a ser presidente do antigo IBDF e foi também deputado federal e estadual. O nome dele era Davi Carneiro, só que era sobrinho. Sou casado atualmente com a Inide Lucas de Souza, tenho 51 anos de casado, tenho 79 anos de idade, tenho 2 filhas, tenho 2 netos, minhas filhas, ninguém quis seguir nada da minha carreira, porque achavam que era uma carreira muito trabalhosa, muito sacrificada. A minha filha mais velha tem ciências, tem direito não, desculpe. Ela estudou marketing, formou-se na faculdade da FAI. A minha outra filha fez educação física na faculdade, na PUC. Atualmente ela dá aula no estado, mora em Campo Mourão. O marido dela foi diretor do antigo Cefet, atual UFTR e UFPR, Universidade Federal do Paraná, e mora em Campo Mourão. Tem 2 filhos, um de 18 anos que atualmente passou na Católica de Santa Catarina, fazendo engenharia mecatrônica. O outro tem 16 anos e está no 3º ano. Minha outra filha, a Vanessa, ela não tem filhos, mora em Goiânia, trabalha na Companhia de Habitação de Goiás, é diretora de uma seção lá, mora lá já há 12 anos. Não tem filhos, mas adora os sobrinhos. Eu atualmente só estou trabalhando estou aposentado também pelo INSS. Ia também me esquecendo de falar do meu maior hobby, que é turf. Desde criança eu gostei de ir às corridas, meu pai gostava. Ele ia eu tinha 16, 17 anos, já o acompanhava. No turf eu sempre gostei, trabalhei muito, fui auxiliar de cocheira, montei páreo amador, tive grandes amigos, fui starter, que era uma profissãozinha chata, eu que largava os animais para correrem. Fiz importação e exportação de animais, tive o prazer de ter importado o pai do maior craque brasileiro, Matt Better, que faturou milhões de dólares. O pai do Sandy Pitt, o Matt Better era do Aras do Jael Barros, e o Sandy Pitt era do Dr. Silvio Bertoli, do Aras de Santarém. Eu gostava muito, tentei uma época querer
ser locutor de turf, mas não deu para mim. Eu tive uma época que eu era locutor de futebol, locutor de campo. Trabalhei com um grande amigo que hoje já não vive mais conosco, Maurício Fruit. Tivemos algumas coisas juntos, éramos muito ligados. Uma vez nos fizeram uma brincadeira, aquela coisa de jovem, de 20, 21 anos, eles diziam, quem beber mais, porque não sei o quê, e combinaram em 6, nós 2 e mais 4. E puseram num copo um tanto de conhaque palhinha. Era um troço que, meu Deus do céu, até hoje me arrepia. Para ver quem bebia mais. E nós dois, muito dos patetas, caímos na deles e fizemos fundo branco. Cada um caiu para um lado. Tuf! Depois acabamos parando, nós dois no hospital. Ficamos 3 dias. 1 dia e meio praticamente em coma alcoólica. E daí foi um perereco do tamanho do mundo para nos tirar do bar, para nossos pais não saberem. Mas não adiantou, porque nós ficamos em coma, tiveram que chamar os pais para nos levar para o hospital. Ficamos no Hospital São Lucas. Depois nós dois morríamos de dar risada. Os 2 patetas caíram no conto. Ainda passado uma semana, 15 dias, encontramos com os 4. Nós queríamos matar os 4. Mas, coisa de jovem, esquecemos. Somos amigos até hoje. Alguns morreram, outros ainda estão vivos. Essa foi uma passagem legal da minha vida, que eu sempre me lembro. Conto para os meus netos, eles morrem de dar risada. Durante um bom tempo que eu trabalhei no turf, fazia importação e exportação de animais. Eu ia para a Argentina, ia para Miami buscar cavalo para as pessoas. Fazia toda aquela parte os papéis, que antigamente era uma burocracia do tamanho do mundo. Hoje já é mais fácil. O que fazia em 15 dias, hoje se faz em 2 no máximo. Então, isso foi uma boa parte, eu gostei muito de ter feito isso. A minha vida como advogado, ela tem sido cheia de alegrias e de sabores. Tive grandes vitórias, em compensação tive várias derrotas que você nunca espera. Eu fazia, logo que eu entrei como advogado da JB Barros, na parte de pessoal, eu tive uma briga uma vez com um juiz, quase que fui expulso da OAB. O empregado entrou com uma ação, digamos, dizendo que ele trabalhava das 5 da manhã até a meia-noite, ininterruptamente. Só tinha 1 hora para fazer suas necessidades e almoçar ou jantar. E o juiz aceitou a testemunha, eu contraditei. Excelência, nem super-homem faz isso. O senhor, me desculpe, eu estou dizendo que pode ser feito de excelência, me desculpe, mas não dá. Não existe quem consiga fazer isso. Mas, tudo bem, correu, passou, ele me condenou a pagar, recorri aqui para Curitiba, no Tribunal Regional, e, por sorte, os desembargadores viram que era impossível e disseram que eu tinha razão, que me encheram, digamos assim, como se diz na gíria, encheram minha bola. Não teve dúvida. Passei a mão naquela sentença e corri para Maringá. Cheguei em Maringá, numa boa, fui na sala pedi licença para conversar com eles. Não, tudo bem. E mostrei ela aqui, excelência. Eu não sou louco nem burro. O senhor me desculpe, mas o senhor foi incoerente e jamais poderia ter feito isso. Foi e continuo dizendo. Tudo bem. Vou lhe representar. Digo, pode representar. Se o senhor me mandar para a cadeia é para homem. Mas não se preocupe que o senhor vai junto comigo. Não deu outra. Ele me representou para a ordem. Tive que me defender, fiquei 2 anos
brigando, acabei ganhando, me deram ganho de causa. Ele foi obrigado, eu fui obrigado a pedir desculpa, ele também foi obrigado a pedir desculpa. Mas para mim valeu, porque ganhar um pedido de desculpa do desembargador não é, de um juiz, não é da noite para o dia que se consegue. Essa foi uma das maiores passagens, maiores alegrias que eu tive como advogado. Além de ter grandes vitórias, grandes vitórias para os meus clientes, principalmente na época que eu estava na JB Barros, tivemos vários ganhos contra o governo estadual, o governo federal, com impostos. Foi muito bom para mim. Então, a minha carreira como advogado tem sido pautada assim. A única sujo que eu tenho na minha ficha, que não é, que nem só constou que eu tive que pedir desculpa para o juiz, não tem nada. Eu já sou formado há 42 anos em direito e só tive esse problema. Como economista eu trabalhei muito pouco, trabalhei uns 8, 9 anos. Foi que eu estava como auditor da Atlantic, então trabalhei muito pouco. Ciências contábeis, eu tenho verdadeiro pavor de contabilidade. Quando me mostram, eu tremo nos alicerces. Me dá até urticária de tanta raiva que eu tenho que eu não gosto. Mas como ter um diploma a mais na vida, na época era o supra-sumo do interessante, então eu fiz para também satisfazer aos meus pais que pediram. A minha vontade eu sempre foi ser ou médico ou piloto de avião, ou avião comercial. Cheguei a tirar o brevet aqui em Curitiba, tive quase 2 anos de estudo na Varig em Porto Alegre, mas num dos voos, porque como eu já tinha um pouco de idade, eu tinha que fazer 250 horas assim, daqui para daqui um pouco. Então voava muito, voava, e aquilo me afetou, eu tive labirintite. Fiquei 6 meses afastado, depois das 6 meses fiz novos exames, não tem cura, porque não tinha como. Aí caçaram a minha carteira de piloto. Essa foi uma das maiores frustrações da minha vida. Eu acho que se eu fosse um piloto, seria, modéstia à parte, um dos melhores do Brasil. Porque era uma coisa que eu adorava, desde criancinha. Sempre gostei. Então não pude continuar. E medicina, na época, era muito difícil. Era 80 ou 90 vagas para 500, 600 candidatos. Estudei 2 anos, não passei, digo, não é para ser médico. Aí fui fazer as outras minhas faculdades. Mas até hoje adoro medicina, ajudo quando posso, se precisar atender, fazer curativo, não tenho medo de sangue, não tenho nada. Eu sempre gostei até de ver essas coisas. Quando eu estava no Exército, eu servi na companhia do quartel-general e algumas vezes a gente ia fazer guarda no hospital militar. Então, às vezes eu pedia aos médicos para ver a operação. A primeira vez que o médico me deixou, ele disse, olha, pelo amor de Deus, não vá me incomodar porque eu tenho que atender a pessoa que eu estou fazendo a operação. Eu digo, não se preocupe que eu não tenho medo. Aí olhei, não muito em cima, mas ao lado, vendo e tal. Disse, que bom, outra vez que você quiser, me peça. Aí eu fiquei amigo do doutor. Volta e meia, quando eu estava lá, que ele operava, eu ia ver. Essa também eu sinto muito, mas eu não pude sentir, mas tive que me conformar. Outra coisa boa da minha vida foi a época que eu
de jovem, eu aproveitei muito. Eu gostava de dançar, ia a baile, namorei bastante. Só que fui casar com 29 anos. Já estava bem. Na minha época, 29 anos já era considerado coroa para casar. E a moça de 26, 27 anos já era considerada titia. Hoje em dia não tem nada disso. O cara casa com a idade que quer, a moça casa com que idade que quer. Não tem mais esses preconceitos, mas na minha época ainda tinha. Eu sou meio da antiga. Passei por 2 guerras, porque nasci em 37, 39 eu era criança. A guerra de 45 eu me lembro bem dos fatos, dos acontecimentos. Passei pela ditadura, nunca tive problema, não sou político, não sou nada. Eu me lembro que nós tínhamos o diretório acadêmico, eu era diretor esportivo quando eu estava na faculdade de Direito. 3 diretores nossos foram presos porque faziam política e eu, como não tinha nada, continuei como diretor esportivo. Até hoje estou livre, então, sem problema nenhum. Esse também foi um pedaço ruim, nós sofremos muito. Que mais que eu podia falar sobre minha vida de bom? Minha família é muito, muito unida, sempre fomos unidos. Atualmente, vivos, eu só tenho uma irmã, da minha parte, mais ninguém. E meus tios todos faleceram. Meu pai tinha 9 irmãos. Os 9 faleceram, eram 3 moças e 6 rapazes, e 7 rapazes com ele. Todos morreram, moravam em Antonina, onde boa parte da minha vida de criança eu passei lá. Ainda com relação à minha família, eu estava esquecendo de falar como eu conhecia a minha esposa. Foi uma coisa de louco. Nós trabalhamos junto na Atlantique e eu, por 5 anos, eu sempre tive como primordial na minha vida, como lema, onde eu trabalhava, não tinha namoro, não tinha nada com ninguém. Eu era apenas amigo de amizade. Não namorei ninguém, perdi praticamente grandes amizades que queriam namorar comigo, mas onde eu trabalho eu nunca fiz isso. Não tinha namoro. Trabalho é trabalho, namoro é namoro. Embora não namorasse no trabalho, mas eu nunca gostei. Então eu conheci a Inide na Atlantique, trabalhamos junto. Ela trabalhava no setor de combustíveis, e como eu era auditor, a gente tinha muita ligação, sempre estava conversando e tal. Às vezes ela até me pedia, já que você é sócio do Curitibano, consiga lá um convite para mim, para minha irmã, para minhas amigas. Tudo bem. Eu ia levá-las, mas não ficava. Depois só ia buscá-la, levava para casa. Então tínhamos uma amizade. O senhor pai dela, a senhora mãe dela, gostavam muito de mim, porque era uma pessoa que respeitava, nunca fui nada de mal, sempre fui um cara bem ordenadinho nas coisas. Aí, passado uns 2, 3 anos, mais ou menos, 2 anos e meio, eu, como eu continuava na Atlantique, lá nós tínhamos uma dispensa. Quando você voltava de ficar uma semana, 10 dias, 15 dias fora, você tinha sempre um dia da semana para tirar. E por um acaso eu tirei na quinta-feira. E estava ali na Rua 15, que na época o point era andar na 15. Era o supra-sumo do legal era andar na 15. Então estava ali conversando com alguns amigos. Ela desceu ela tinha ido ali no edifício na esquina da Praça Osório, era o Ministério do Trabalho. Ela tinha ido fazer uma audiência, foi como preposta. Aí ela saiu da Atlantique, eu continuei, ela foi para Pirelli. Daí então
Nós vimos, e ela foi nesse dia, ela estava aí, saiu de lá, quanto tempo e tal, como é que tá? Como é que tá Atlantique? Tudo bem. Aí disse, vamos tomar um sorvete ali na Iguaçu, que era o supra-sumo da confeitaria Iguaçu. Aí ficamos conversando e tal. Disse, apareça lá em casa domingo, vá almoçar lá conosco, que faz tanto tempo meu pai sempre pergunta de você, como é que você anda, você não apareceu mais e tal. Só, sinto muito, mas eu tenho um cavalo meu que corre no sábado em São Paulo e não vou poder ir. Então não sei o quê. Aí disse, então vamos fazer o seguinte, se ele ganhar, eu te trago um presente, se ele perder, eu não te levo nada, mas vou conversar com você. Disse, então tá bom. Mas como o Matungo nunca ganhava, sempre fazia segundo ou terceiro, e nesse sábado achou de ganhar. Aí ganhou, tirei fotos e tudo. Aí quando eu cheguei no domingo à noite, liguei para ela, ainda era aquele telefone de trim, 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 não é como hoje, que você liga, tem celular, naquela época não tinha celular, não tinha nada, não existia, era só aquele telefone de descargas, trim, trim, telefoninho maldito aquele. Aí liguei só, você deu sorte, o Matungo lá ganhou. Que bom, minha reza então valeu. Então tá bom, então terça-feira eu vou te levar teu presente. Mas, jovem, eu tinha 26, 27 anos. Mas o que eu vou levar para a mulher, meu Deus do céu? Moça, não é namorada, não é nada. Aí, perguntando para um, perguntando para outro, uma colega minha disse assim, sabe o que mulher gosta? Tecido. Porque naquela época ainda as moças faziam o seu vestido e tal. Hoje eu acho que se manda fazer uma em 1000. Naquela época era o contrário, era uma que comprava feito para 1000 que mandava fazer. Aí disse, então tá bom. Então fui lá, comprei, escolhi um. Custou caro pra danar na época, mas digo, tudo bem, seja lá o que Deus quiser. Aí peguei, levei. Ela adorou, que bom, não sei o quê. Eu vou fazer esse vestido. Quando eu inaugurar, nós vamos a um baile, vamos a qualquer coisa. Tá bom, então faça. Mas sem intenção nenhuma. Aí passou lá uns 8, 10 dias. Vá lá em casa de novo. O pai disse para você ir domingo almoçar lá em casa. Tá bom. Solteiro, não estava fazendo nada. Digo, eu vou. O cavalo não ia correr aquela semana, porque era quase toda semana eu ia para São Paulo, porque ou o meu cavalo corria ou um que eu tinha em sociedade. Daí digo, então tá bom. Aí fui, conversamos e tal. Ficamos e tal. E na hora de sair, ela me abraçou, como normalmente, e me deu um beijinho na testa. Tudo bem. E daí eu, muito da coisa, sabe o quê? Quem sabe, será que não vai dar certo eu namorar com essa moça? Já que estamos assim e tal. É só, terça-feira eu venho aqui pra gente conversar. Pode vir. Aí conversamos. No sábado nós saímos. Eu fui ao cinema com ela e na época tinha que sempre ir uma irmã junto. Fomos ao cinema e tal. E começamos assim, como quem nada quer. Isso era mais ou menos outubro, novembro. Em dezembro, nós fizemos o Natal, eles nos convidaram, a minha mãe, meu pai, para irmos na ceia de Natal deles, no dia 24, fomos, trocamos presentes e tal. No Ano Novo, nós passamos juntos também, aí eles foram lá em casa. Aí no dia 23 de março, que ela fazia aniversário, então vamos noivar. Será que eu vou fazer essa loucura, meu Deus? Mas tudo bem, noivamos e tudo. Aí no ano seguinte, dia 3 de março, nós casamos. A irmã dela também, dali 5, éramos para casar os dois juntos. Mas antigamente ainda tinha certos preconceitos, duas irmãs casarem. A mãe dela disse, não dá certo, porque não sei o quê. Tá bom, então não dá certo, não dá certo. Aí eles casaram 3 dias depois. Nós casamos no sábado e eles casaram na terça-feira.
Até por sinal, o rapaz era de Goiás, de Goiânia, fez medicina aqui, casou e foram embora. Ele tem hospital, ele está muito bem sucedido lá. E volta e meia nós também vamos para lá, somos muito amigos. E casei, assim, praticamente na louca, sem esperar. Até, aliás, graças a Deus, vivo muito bem, sempre fomos muito amigos. Eu sempre tive uma coisa comigo, que ciúme nunca tive. Assim, ciúme desesperado, de fazer escândalo. Não, ciúme normal, tudo bem. Isso e tal. Nunca fui assim, dizer, não use essa roupa, não use aquela. Para mim, tem bonito para mostrar, mostre. O problema é de quem não gostar. Então, sempre nos damos muito bem. Tanto que esse ano passado fiz 50 anos de casado. É porque deve ter dado certo, senão nós não estávamos até hoje. Minhas filhas são casadas, a mais velha casou, ficou 4 anos casada, mas já é mais moderninha, separou, não deu certo. Aí ela trabalhava no Banestado, daí teve aquelas demissões por vontade, né? E aí ela entrou, pediu e foi, pai, eu vou para Goiânia, passar uns 2 meses lá, depois eu volto. Tudo bem, filha, vai lá. O meu cunhado adora ela. Ele disse que era a 4ª filha dele, ele tem 3 filhas, e a Vanessa era a 4ª filha dele. Desde que nasceu, sempre se deram bem. Aí ela foi, ficou lá os 2 meses, e achou um rapaz, um japonês, que é super legal, é dono de cursinho lá em Goiânia, e já, graças a Deus, já fazem 18 anos que são casados, vivem bem, só não tem filhos, por opção, porque a família dele, os avós são japoneses vindo do Japão. A mãe dele já é nascida aqui no Brasil, e o pai também é nascido no Brasil, mas os pais dos pais dele também são japoneses do Japão. E eles não gostam muito dessa miscigenação que não seja oriental. Então eles resolveram, por bem, não ter filhos, vivem bem com os pais de todos, com os avós. Por sinal, até tinha uma avó que morava em Bauru, que já faleceu, adorava a Vanessa, ia lá. A Vanessa sempre gostou de fazer essas coisas de japonês, chinês, essas comidas todas cheias de coisa. E essa senhora ensinou a ela muita coisa. Ela era mesmo, tinha como se fosse no Japão. Quando você entrava na casa dela, tinha que tirar o sapato, fazer aquela saudação. Eles não dormiam em cama, era no tatame. O almoço era servido, a comida era servida no chão. Tinha aquelas almofadas, as pessoas sentavam. Ela adorava, porque a Vanessa sempre gostou dessas coisas diferentes. Então ela adorava a Vanessa. Ela disse que era a neta arranjada, que nós dizemos agregado, ela dizia a neta arranjada, e ela era adoradíssima. E sempre foi muito bem quista. A mãe do rapaz também gosta muito dela, mas é aquela história, cada um vem com o seu tipo de vida, sua tradição, mas até, graças a Deus, vive bem. A outra filha já é casada há 24 anos, a Viviane, já falei dos meus netos. E para terminar, gostaria de dizer uma frase que eu sempre uso em tudo. É de uma música do Roberto Carlos. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Seja na vida, seja no trabalho, seja em tudo. Eu sempre tenho essa frase. Chorei.
Tive alegria? Tive alegria. Então, toca-se a vida. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que rir, dá risada. Mas essa frase, para mim, me marcou muito nessa canção dele. E toda a vida que eu termino qualquer coisa, qualquer discurso, às vezes eu falo no Lions sobre direito, sobre família, eu sempre digo isso. E às vezes até chego a chorar porque me toca muito essa frase.